Olá, boa noite. Você que está entrando agora nesta live pela Tocantins TV, começa mais um programa de entrevistas com Denise Martins. E hoje é diferente, mas não tão diferente. Boa noite, doutora Vilma. Boa noite. Nossa live semana passada repercutiu tanto que novamente nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso bate-papo da semana passada. Que ótimo. Bacana, né? Feliz. E semana passada, para quem perdeu a live, nós falamos sobre parto humanizado, nós falamos bastante sobre doula. Hoje nós vamos falar mais sobre parto humanizado. Falamos também sobre violência obstétrica e é nesse tema que vamos continuar. E para quem está aí online, está entrando agora, fale de onde você está falando, fale se a live está aparecendo para você com qualidade, se o áudio está bacana, vai aí ajudando a gente a fazer uma live bem legal. E hoje tem 2 prêmios aqui oferecidos pela Fisiopalmas, que eu vou deixar a doutora Vilma falar. Os prêmios que a gente vai sortear no final da live. A gente vai, no final, oferecer uma sessão de reflexologia. Para quem não sabe, é aquela massagem bem suave nos pés, né, que se chama reflexologia, e também uma sessão de drenagem linfática com a nossa Valquíria, que é a nossa esteticista que trabalha aqui conosco, faz parte da equipe da Fisiopalmas. E tanto a drenagem pode ser para homem ou para mulher, ou só a clínica é só para mulher? Não, pode ser para homem e para mulher. Obviamente que mulher se beneficia mais. Tá certo. Pelas questões hormonais, acaba que a mulher se beneficia mais. E quer mais, né? Então, olha aí. Então, se você quer participar do sorteio, tem que assistir a live até o final, porque eu vou fazer uma pergunta, você vai ligar no meu telefone e para concorrer aqui os prêmios, ok? Então, não adianta você assistir, entrar e depois só participar no final. Tem que ir até o final para concorrer os prêmios. Semana passada eu falei sobre o seu currículo, né, bem assim extenso, e hoje eu vou falar só que você é fisioterapeuta, além disso, de suas outras funções, e também é doula, que a gente vai entrar no parto humanizado, né? E depois vai estar no meu Facebook, também na fanpage do programa, falando o histórico da doutora Vilma. Vamos entrar aqui agora no nosso tema principal, que é o parto humanizado, que chamou muita atenção, teve muita procura durante a semana, e por isso eu resolvi chamar a senhora aqui novamente. A senhora não, você. Por favor. Ela é você. Vamos lá começar? Doutora Vilma, o parto humanizado, ele é uma técnica nova ou é apenas um modismo? Né? Assim, todo mundo ouve falar, e aí, porque todo mundo ouve falar, o parto humanizado. É uma boa pergunta sua, né? Existem pessoas que falam que isso é questão de parto humanizado, é bobagem, é modismo. Então, é importante dizer que não se trata de modismo de forma alguma. O parto humanizado, ele vem trazer, digamos assim, primeira coisa, devolver o parto para a mulher, né? Desde que o mundo é mundo, as mulheres parem seus filhos, a gente paria em casa, né? Tem pouco tempo, digamos assim, desde o início, mais do início do século passado, que as mulheres ainda pariam nas suas casas. Muitas pessoas têm avós, às vezes até pais que pariram, minha avó, por exemplo, teve todos os filhos em casa. Minha mãe, como morava numa grande cidade, já teve filhos no hospital, mas é muito comum pessoas da minha faixa etária que terem nascido em casa, né? Então, assim, o parto era da mulher, era da família, era um fenômeno, era um evento social, familiar. Então, digamos assim, ele era humanizado e veio deixando de ser, né? Digamos que sim. As tecnologias né? e os medos. Podemos dizer que sim, porque as mulheres pariam em casa e até que em determinado momento na medicina começaram a achar que, poxa, mas isso é uma coisa insegura. E realmente tinha seus riscos, claro, ninguém vai dizer que não. E aí, em determinada época, resolveram que o mais seguro seria, então, levar as mulheres para parir nos hospitais.
O problema é que essa forma, como foi uma forma equivocada, se pensava que uma série de procedimentos, que depois que a mulher fosse internada, que ela se passasse por uma série de procedimentos que até então se achavam que era o correto, que era o melhor, que ajudava, seria melhor, porque faria com que o parto acontecesse mais rápido e que com isso teria benefícios. Mas tudo começou de que forma? Primeiro a mulher ia para o hospital e lá no hospital ela tinha que ficar sozinha. Ela não tinha, por exemplo, não tinha direito de entrar com acompanhante, ela tinha que entrar sozinha, ela ficava num pré-natal com várias camas, várias mulheres juntas, deitadas, não podiam se movimentar. Os médicos, os profissionais de saúde faziam uma série de intervenções na intenção de ajudar, mas punha lá um remedinho para fazer as contrações ficarem mais rápidas e mais frequentes, para o parto acontecer mais rápido. Isso fazia o quê? Aumentar essas contrações, torná-las um pouco mais dolorosas. Aí depois faziam outros procedimentos que eram para ajudar, para que o bebê pudesse sair mais rápido. Alguém fazia um corte na vagina para ajudar, um pique que eles Aproveitando esse seu gancho aí, eu já vou entrar em outra pergunta. Qual a diferença do parto normal, natural e humanizado? Exato. Né? Que já entra na sua fala. Certo. Então, fechando o que você me perguntou primeiro. Então, não se trata propriamente de um modismo. Acontece que desde a década de 80 para cá, devido a essa forma que começou a acompanhar o parto nos hospitais, muitas mulheres, principalmente na Europa, começaram a demonstrar insatisfação pela forma que o parto estava acontecendo, elas ficavam sozinhas, passavam por uma série de procedimentos que eram dolorosos. E já é um momento que a gente fica insegura, né? E elas lá na Europa começou ainda na década de 40, nessa discussão, como não, nós não queremos, nós queremos, do jeito que está sendo levado não está bom. E aí o que eles fizeram nessa época, então? Eles deflagrou-se vários estudos no Brasil e no mundo como um todo, e estudaram cada procedimento que faziam com a mulher. A mulher, quando internava, por exemplo, fazia uma lavagem intestinal. Isso é realmente importante? Estudaram, fizeram grandes equipes, grupos de pesquisa sérias, e foram vendo que coisas, e classificaram cada coisa que fazia com a mulher, e classificaram assim, daquelas procedimentos, quais que eram realmente justificáveis, que eram bons e que deveriam ser mantidos, quais que viram que não tinham o efeito que se pensava que deveria ser abolido e quais que até prejudicavam a mulher. Então, a partir daí, se propôs uma nova forma de atender o parto, uma forma que foi chamada de uma forma menos intervencionista, mais humanizada. Por que humanizada? Porque parte do princípio de ouvir mais a mulher, dela ser a protagonista, dela dizer o que não está bom, como que ela se sente mais satisfeita, que lugar que está legal, que posição que é bom, né? Então, humanizar o parto é devolver para a mulher, permitir que ela seja protagonista daquele processo, que ela se informe primeiramente, que ela saiba o que ela vai passar, o que ela pode experimentar, como vai acontecer. Então, digamos, o parto humanizado seria isso. O que é o parto natural? O parto normal é o parto que a gente fala, é o parto vaginal. O bebê nasceu, passou pela vagina da mulher, não foi tirado, né? Porque a cesárea é um corte que se faz na barriga. Digamos, então, o bebê nascer pela vagina já é considerado um parto normal. O que é um parto natural? É um parto que o bebê vai nascer pela vagina e que eu vou fazer nenhuma intervenção. Eu vou, como equipe, estar ao lado, acompanhar, dar o apoio que essa mulher quiser, dar o apoio psicoafetivo, ajudá-la no sentido de sentir, para que ela se sinta segura, que ela tenha um apoio, mas com privacidade, com tranquilidade. Mas aí eu vou intervir o mínimo possível, se possível, nada. Quanto menos eu intervir, mais natural é o parto. Mas num parto natural não quer dizer que não possa fazer intervenção. Sim, até pode, desde que essa intervenção realmente seja justificável, exista realmente uma necessidade para fazê-la. Então, isso que é a diferença entre um parto normal e um parto natural. Tá? E ambos, tanto o parto e o parto natural é um parto, então, mais humanizado, porque é aquele parto com menos intervenção e com respeito a essa fisiologia, a natureza, deixar a natureza agir com o mínimo de intervenção. Interessante. Já o parto normal, tradicional, não. A mulher era submetida a uma série de intervenções, de procedimentos que muitas vezes faziam com que o parto ficasse mais doloroso e fez com que muitas mulheres passassem a ter tanto medo do parto normal. Bacana. Vamos aqui falar boa noite pro pessoal, doutora. Tem já muita gente aqui entrando na nossa live. Alex Machado, boa noite.
Parabéns pelo trabalho, ele está falando aqui, muito obrigada. Carlos Jean está entrando aqui também. Flávio Renato, muito obrigada. Mari, é uma entrevista, Mari. Talvez você entrou já, né? A doutora estava falando. Luciana Santos, obrigada. Valdeci, Jussiara, Leide, obrigada, Leide, pela presença. Pessoal, você que está entrando agora, compartilhe, curte e comente essa live, que no final da live você vai estar concorrendo a prêmios aqui pela Tocantins TV, oferecimento da Fisiopalmas, aqui o local onde a gente está. Uma sessão de reflexologia e uma sessão de drenagem linfática manual, que é oferecimento aqui da Fisiopalmas. A doutora Vilma já explicou no início da live do que se trata. Dando continuidade aqui à nossa pergunta, quando é necessário, a mulher ela se prepara para o parto humanizado tal, mas acontece que lá na hora ela teve que fazer uma cesariana. Mesmo ela fazendo a cesariana, todo esse preparo influencia na hora do parto, mesmo ela fazendo a cesariana. Sim. Primeiro que a cesárea, né, uma cesárea é um procedimento que veio para salvar vidas, para resolver questões, para resolver situações onde, por algum motivo, o parto que estava aí, o trabalho de parto que estava caminhando, por algum motivo, ou por um mau posicionamento do bebê, ou às vezes porque o bebê dá sinais de que ele não está tão bem, porque a gente fica monitorando o bebê o tempo inteiro. Digamos, por motivos vários, aquele processo ele sai do natural, ele não acontece da forma como se esperava. Aí sim o profissional obstetra ou enfermeiro obstetra pode fazer naquele momento algum tipo de intervenção e até indicar uma cesárea. Mas é importante dizer que ter uma cesárea indicada durante o trabalho de parto é muito diferente do ponto de vista hormonal, do ponto de vista da maturidade do bebê, do que você marcar uma cesárea sem estar sentindo nada. Entendi. Então, quando você vai fazer uma cesárea sem estar em trabalho de parto, sem estar sentindo nada, o teu corpo ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele vai passar por um processo. O bebê, às vezes, quando abrir, às vezes você vai pegar um bebê que está ali dormindo, que não está sabendo o que está acontecendo. Quando o trabalho de parto ele começa, todo um processo hormonal acontece no corpo da mulher que está avisando para ela, olha, a gravidez está acabando, os hormônios agora começam a atuar de uma outra forma, hormônios que estavam embaixo sobem, hormônios que já estavam... Começa essa mudança hormonal do final do trabalho do parto. Esses hormônios influenciam no bebê, vão fazer com que esse bebê tenha todo um despertar, ele nascer muito mais ativo, respirar melhor, uma série de coisas que é diferente. Então, assim, não perde em nada. Porque uma mulher que tem uma cesárea que é indicada durante o trabalho de parto, primeiro ela entendeu que ela teve uma cesárea necessária. Necessária, né? E teve todo ela passa pelo procedimento mais tranquila. Sim. Né? Não, muitas vezes conserta, não vou dizer que não tem uma frustração. Se a mulher se prepara para ter um parto normal e vai o parto até determinado momento, e ali por um motivo ou outro, depois de horas de um trabalho de parto, ela tem que ter uma cesárea, não vou dizer que ela não se sinta frustrada de não conseguir que aquilo se concretize da forma que ela idealizou. Mas ela percebendo que aquela cesárea foi uma coisa indicada realmente necessária, isso é uma coisa que minimiza essa frustração e, principalmente, o mais importante de tudo, a gente fala sempre, é o nascimento saudável do bebê. Né? A gente valoriza o parto, valoriza o parto normal, mas a gente não pode supervalorizar o parto acima do nascimento. Então, o mais importante é que, no final das contas, a mãe esteja bem e o bebê também. Quais atividades que a grávida, né, faz durante esse preparo? Ela quer se preparar para o parto humanizado e tem umas atividades assim que é necessária ela fazer, né? Inclusive ela participa com o esposo também. Fala algumas atividades que se faz para, né, na hora do parto humanizado ter todo aquele preparo e o aconchego. Com certeza, o que nós fazemos na nossa preparação aqui no Núcleo Gestar Feliz é buscar fazer uma preparação ampla. Ou seja, não só a preparação física, do ponto de vista da gente fazer atividades que são especificamente voltadas para as alterações do corpo da mulher grávida,
tanto os exercícios na água, a hidroterapia, quanto os exercícios de solo, que vão trabalhar mesmo com aquelas queixas específicas que uma grávida comumente tem, mas a gente faz todo um outro trabalho, que é um trabalho de orientação. Então, existem rodas de conversas, palestras. Nessas palestras que acontecem com a presença dos maridos, a gente vai falar vários temas. Hoje a gente tem 8 palestras que fazem parte do ciclo. Além disso, a gente também tem 4 cine-debates, que é onde a gente convida as pessoas, a gente apresenta um filme, um deles, por exemplo, Renascimento do Parto, que é bastante conhecido, e depois do filme a gente faz uma roda de conversa. A gente convida o obstetra, convida o enfermeiro, convida o psicólogo, outros profissionais que vão estar com a gente e discutir, responder perguntas acerca do que se viu no filme. Principalmente tá? Aquelas grávidas de primeira viagem, tem muitas dúvidas, né? Sim. E a tranquiliza, tem mais conhecimento. Com certeza. E assim, o nosso público maior são as que estão grávidas pela primeira vez, né? Porque elas têm mais facilidade de vir, até porque não tem outro bebê em casa, que depois, segundo, terceiro filho, a vida já da mulher começa fica um pouco mais dinâmica. Difícil, né? Mas assim, a gente percebe que o conhecimento é tudo, não só para o parto, mas, por exemplo, o aleitamento materno. Então, uma mulher amamentar, eu falo, amamentar é uma coisa importante, fundamental e necessária, mas difícil. Não é tão simples para o bebê, ele já mama e tudo mais. Existe todo um processo de adaptação que paria rápido, mas amamentar tem que durar no mínimo 6 meses. Então, assim, a gente tem todo um processo que tem que, quando a pessoa tem o conhecimento, que ela participou das palestras, que ela ouviu, que ela perguntou, ela se sente seguro. E uma coisa bem legal que a gente tem feito agora de atividade mais recentemente, já nos últimos 2 anos, é uma oficina do parto normal. Então, assim, aqui, a preparação não é para parto normal, não. A gente incentiva e apoia o parto normal, mas a gente respeita muito a opinião e o desejo da mulher que nos procura. Se a mulher chega aqui que é mais e ela quer, né, fazer uma cesárea, o que a gente fala? Nós valorizamos o que chamamos de escolha informada. Então, ela vai participar das palestras, vai participar de toda aquela informação, vai conviver com as outras gestantes e trocar experiências, que é uma das coisas mais ricas que elas têm aqui. E depois de tudo isso, ela acha e está certa de que o que ela quer mesmo é uma cesárea, será muito bem respeitado e apoiado por nós, e até acompanhamos essa cesárea, se ela assim desejar, para a gente poder fazer essa cesárea uma coisa mais, digamos, uma cesárea mais humanizada, que a gente tem como humanizar um pouco esse processo cirúrgico. Entendeu? Até o processo cirúrgico ele pode ser sim, mais humanizado. Pode ser bacana. Humanizado, olha sim. só, a gente já tem aqui um pedido. Janice Mara de Souza. Ela fala, me explica sobre a humanização do parto, inclusive quando a cesárea é necessária. A Janice é minha querida, que eu acompanhei o parto dela. Né, Janice? Obrigada pela pergunta. Então, é isso que eu acabei de falar. Né? A humanização do parto, se a cesárea for necessária, né? Então, assim, aquela mulher entrou em trabalho de parto, ela se preparou para ter um parto normal, esperou entrar em trabalho de parto. Digamos, um exemplo, a bolsa rompeu, digamos que tinha lá uma presença de um mecônio, uma substância que demonstrava que o bebê não está tão bem, aí verifica-se que o bebê, às vezes, não está com, por exemplo, uma frequência cardíaca adequada, e esperou um pouco, e aí o médico achou por bem, o obstetra, que não, vamos precisar intervir, porque o bebê pode ser que, se a gente esperar, isso pode ter algum problema para o bebê, porque ele está demonstrando, através de sinais, que ele não está tão bem. Beleza, vamos para uma cesárea. Essa cesárea, ela pode ser humanizada. Primeiro ponto da cesárea para humanizar uma cesárea é fazê-la em trabalho de parto. Então, essa mulher está em trabalho de parto. Ela já teve algum sinal, ela, mesmo que seja um desejo, ela está sentindo alguma coisa, ou a bolsa rompeu, ou mesmo ela está tendo contrações, ela tem um sinal, está no dia, o bebê está dizendo, está no meu dia. Aí, o que a gente vai fazer? Conversar com a equipe, para que na hora que ela tenha do lado dela a presença do acompanhante de escolha, dela, que no caso a gente incentiva muito que seja o pai do bebê, e essa vinculação é muito importante, né? E aí ela vai ter lá do lado dela a presença do pai, do bebê de preferência, também vai ter o fisioterapeuta obstétrico, a doula, né? Ela vai ter... O que a gente vai ajudar? Naquela hora do trabalho de parto, a gente vai
pedir para que, se possível, a gente põe um sonzinho de fundo musical, a gente vai pedir para que diminua um pouco as luzes, deixam mais só o foco ali em cima da Tudo que vai cirurgia. aconchegar ela mais e Quando ter mais o bebê tranquilidade. for tirado, né, o médico fazê-lo de forma mais suave, ele abaixa, porque fica um campo assim na frente do olhar da mãe quando ela está deitada, a gente pede para ele abaixar esse campo e mostrar ao bebê logo que ele é tirado Que a gente da fica tão barriga, ansiosa, né, ali, querendo ver Aí, logo. mostrou esse bebê está demonstrando que está bem, está reagindo, está ativo, começa a chorar, a gente pede, seria importante esperar no mínimo 1 minuto para fazer o clampeamento do cordão, porque isso tem pesquisas inúmeras e o Ministério da Saúde incentiva muito, porque esperar isso vai aumentar esse fluxo de sangue para o bebê, isso vai fazer com que esse bebê receba uma carga maior, tenha menos chance de ter anemia, né, a médio e longo prazo. Então, vai esperar pelo menos 1 minuto. Aí deu 1 minuto, aí vai clampear o cordão. E se o bebê estiver bem, ele vai ser colocado imediatamente. O pediatra vai pegá-lo, vai colocá-lo imediatamente sob o peito da mãe. Vai levantar aquele tecido e vai colocar em contato pele a pele. Ai, que delícia. Ou seja, o bebê vai ficar aqui deitadinho sobre o corpo da mãe enquanto estão lá fechando a cirurgia, fazendo a cirurgia, fechando o corte. Então, não tem necessidade de sair correndo e limpar o bebê? Não, só se ele não estiver bem. Mas ele estando bem, chorou, está respirando, está tudo bem, que acontece na maioria das vezes, graças a Deus, ele vai ser colocado aqui. E isso é muito importante, porque na hora que ele é colocado sobre a pele da mãe, ele vai colonizar com essas bactérias da mãe, isso vai aumentar a imunidade desse bebê. Aí ele vai ficar aqui em cima da mãe, daqui a pouco ele vai dar sinais que ele quer mamar, vai começar a chupar a mãozinha, naturalmente, né? Ele aí a gente vai ajudar essa mãe a colocar esse bebê ali no peito, ainda vai mamar ainda na sala de parto. Isso é extremamente importante. Porque o bebê que mama na primeira hora de vida, ele tem muito mais chance de efetivar a amamentação depois, nos próximos meses, né? E aí ele vai ficar ali com a mãe até quando o médico acabar de fechar a cirurgia, que for tirar a mãe dali daquela mesa cirúrgica, aí sim a gente pega o bebê para medir, pesar, fazer os seguir os procedimentos, né? E tal, põe a roupinha e volta com a mãe e só vai sair do bloco ali cirúrgico depois da recuperação pós-anestésica junto com a mãe. Então, uma coisa bastante humanizada é isso. O bebê não pode alguém pegar o bebê, levar lá para fora, entregar para o pai, para a família e a mãe ficar sozinha lá dentro. Né? Então, isso é mais ou menos como a gente faz para humanizar uma cesárea. Empoderamento da mulher e do casal. Quando a gente fala sobre empoderamento da mulher, a gente já pensa da mulher no trabalho, da mulher lutando pelos seus sonhos, todo aquele discurso que a gente... Mas na gestação, quando fala sobre empoderamento da mulher e do casal, nós já estamos com 22 minutos de live. Rapidinho passa, né? Rápido. Tem muita gente aqui falando. Aqui a Tânia, minha prima. Beijo, Tânia. Tem muita gente aqui, tá muito bacana aqui os comentários de vocês. Eu agradeço a sua participação, o seu compartilhamento. Daqui a alguns minutos eu vou sortear aqui os prêmios da noite. Vamos falar um pouquinho sobre esse empoderamento do casal, como se caracteriza isso, né, durante a gestação. Esse empoderamento ele é construído. E ele é construído, não é que quem constrói é o próprio casal, a própria mulher e o próprio homem, através da informação. Então, o mais importante que a gente pode fazer por uma pessoa, isso em tudo, gente. Se for pensar na política, para um político é muito melhor ele mandar numa pessoa que não tem o empoderamento e o conhecimento, porque ele fala e ele aceita tudo. A partir do momento que a pessoa se informa, é uma pessoa esclarecida, ela dá mais trabalho. O empoderamento da mulher também, o empoderamento do casal, ele vai ser formado através do conhecimento. Ele vai ler sobre o que é a gravidez, sobre o que é o parto, quais são o que acontece, o que é normal no parto, o que não é. Ele vai poder ter, o casal empoderado, ele tem uma relação muito mais aberta com aquele obstetra, ele vai conversar com aquele obstetra, ele vai perguntar, vai interagir mais, vai poder discutir com aquele obstetra, falar, olha, conversar num nível mais próximo para que ele possa construir no decorrer daquela gravidez aquele parto que ele idealiza, né? Então é muito importante e esse empoderamento se dá através do conhecimento. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu sei, quanto mais seguro eu me sinto em relação às coisas que vão acontecer comigo, mais segura eu fico também na hora de questionar, de perguntar, de falar, não, doutor, eu gostaria que fosse assim.
não assado. O que o senhor acha disso? Né? Então, porque a gente tem que entender que gravidez, de um modo geral, não é doença. Pelo contrário, é sinônimo de muita saúde. Doutora Vilma, aqui tem a Mônica, ela falou que ela teve, a primeira gestação dela foi cesárea, né? E agora ela quer ter parto normal. E as suas informações aqui vai estar ajudando e dando força para que ela tenha. E pode ter, que até alguns anos atrás achava-se que tinha uma cesárea, uma vez cesárea, sempre cesárea. Isso não é verdade. Hoje, cada dia mais, uma mulher, você pode ter uma cesárea e pode depois sim ter um parto normal. Aliás, você pode até ter 2 cesáreas e depois ter um parto normal. Até 2 cesáreas anterior ainda é possível com uma grande margem de que isso aconteça de forma satisfatória. Obviamente, bem apoiado, com obstetra que apoia, com todos os cuidados que se faz necessário, mas é possível, e inclusive eu tive o prazer de acompanhar esse ano de 2016, 2 mulheres, né, aqui que eu conheço que passaram por situações semelhantes. 2 partos cesáreas anteriores e um terceiro parto normal. E um parto cesáreo e outro normal, isso tem sido bastante comum. Que bom. Então, eu espero que você que esteve aí conosco, que está conosco acompanhando a live, eu vi que tem algumas mães aqui falando que das informações, como a Mônica, que esteja confiante e pode vir aqui, né, doutora, conhecer a clínica. Será um prazer, a gente está aqui disponível. Tá? Vai estar na live depois o endereço com todas as informações da clínica, para que você possa estar vindo aqui e conhecer mais sobre o espaço. Agora eu quero falar para você que compartilhou, que participou e que esteve conosco, vou abrir o telefone, 6399-616441, para garantir o seu prêmio. Pode ligar. A partir de agora, se você assistiu a live, eu tenho uma pergunta para você específica do programa. 5 minutos nos resta aí. Enquanto a gente vai esperando eles ligarem, estou aqui com o telefone, vou falar novamente, 6399616441. Pode ligar para participar aqui do prêmio, para receber o prêmio, concorrer o prêmio de hoje, que é uma sessão de reflexologia e uma de drenagem linfática. Aqui pela clínica oferecida. Clínica, pela Valquíria, que é a nossa competente esteticista que atua aqui conosco, faz parte da nossa equipe. E eu quero agradecer, tá vendo? Já passa rápido, não passa, doutora? Demais. A gente fica aqui batendo já dá vontade papo, de voltar de novo. Não é? Na semana passada eu falei até que queria parir aqui. Enquanto o nosso tempo chega o momento de terminar, aonde que faz aqui o parto humanizado mesmo, que tem aquelas banheiras, essas fotos tão bonitas aqui, que eu fiquei assim, eu falei, quero parir aqui. Aí você falou assim, aqui não dá para parir. Não dá para ser aqui na clínica, mas assim, a gente ainda não tem, infelizmente, ainda uma suíte de parto humanizado, nenhum hospital aqui ainda já completamente assim do jeito ideal. A gente tem o Hospital Cristo Rei, onde a gente tem feito bastante, acompanhado bastante parto. Eles têm lá já uma suíte para parto normal e tudo, mas ainda falta, eles estão aí com um processo de reforma e a gente espera que ela se torne essa suíte ideal, mas a suíte ideal teria uma banheira, né, teria uma iluminação indireta, sabe uma luz que você pode abaixar, tem alguns lugares que eles põem totalmente adaptado, né? Luzinhas, né, para diminuir a luminosidade, enfim. Mas aqui eu quero que você saiba que para ter o parto, mesmo não existindo esse lugar ideal, nós que somos fisioterapeuta obstétrico ou doulas, também quando somos contratados, a gente leva todo o equipamento, a gente leva a banqueta do parto, a gente leva a banheira inflável, a gente leva a bola, a gente leva o puff do parto, a gente leva todo o conforto que puder, né? Que a pessoa precisar e quiser para a hora do parto. Então, as mulheres vão participar aqui da oficina do parto normal, a gente treina várias posições de parto, na hora elas falam, eu acho que eu vou querer esse puff. A gente leva todo o material, é uma bela de uma bagagem, mas a gente se organiza para estar lá no dia e fazer da melhor maneira e do jeito que ela quer. Pessoal, 1 minuto para você ligar aqui, 9961-6441. Para concorrer aqui os prêmios que a Fisiopalmas aqui está oferecendo. Vou falar novamente,
63-9961-6441. Ok? Você pode ligar e concorrer. Eu tenho agora 30 minutos de live, são 15 minutos a menos. Eu tenho que me adaptar para fazer esse negócio andar e participar do sorteio. Estão pedindo para repetir o número. 63-9961-6441. 63-9961-6441. Você liga e concorre agora. O prêmio da noite. Deixa eu ver. Na verdade, aqui. São dois. São 2 prêmios. É isso aí. E eu agradeço a participação. Se não deu para concorrer agora, semana que vem a gente faz. Novamente, eu vou sortear o prêmio que a gente ofereceu hoje. Vou falar da Fisiopalmas e vou fazer o sorteio do balão com essas pessoas que participaram agora ao vivo. Eu coloco tudo dentro de um balão, faço os nominhos, coloco no balão, a gente estoura o balão e você que participou aqui ao vivo online comigo vai concorrer ao prêmio da semana que vem. Realmente é muito rápido, é muita coisa para se falar sobre parto humanizado. Semana passada a gente falou bastante sobre a doula, né? Sobre a função e assim, é muita coisa. Vai estar no meu Facebook, também creio que a doutora pode entrar na live e responder as pessoas que a gente não conseguiu responder. Fique à vontade também para estar vindo aqui e conhecer a clínica. Obrigada, boa noite e até quinta-feira, às 8 horas da noite, você tem um encontro marcado aqui comigo, ok? Muito obrigada, doutora Vilma. Muito obrigada pela oportunidade, tá? A gente está aqui às ordens, é um prazer poder participar com vocês e sempre que puder, quiser, estamos às ordens. E quem quiser vir conhecer, fiquem à vontade, estamos de portas abertas para recebê-los. Ok. Obrigada. Tchauzinho.